Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje, teremos mutantes na história. Vamos falar de A Saga dos X-Men Volume 4. Quadrinho este que teve mais um trabalho de desenvolvimento de alguns personagens bem específicos, tá? E vocês vão ficar sabendo tudo depois do like de vocês, isso aí. Deixa aí o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda muito aqui o canal. Conto muito com a ajuda de vocês. Então, bora pro vídeo! Muito bem, galera. O volume 4, ele dá continuidade, né, às histórias. Na verdade, não exatamente tudo do volume 3. Por quê? Lá no volume 3, a gente tem um pedaço da história, né? Eu vou explicar melhor para vocês, tá? São duas sagas específicas dos X-Men. Essas duas eu não tenho e não falei nada para vocês antes, né? A primeira, que é o Dias de um Futuro Esquecido, e a outra é Guerras Secretas. E eu já li esses livros, as adaptações para livro, só que faz muito tempo e não tinha o canal ainda. Mas eu vou explicar para vocês, tá? Em Dias de um Futuro Esquecido, tá? Vou colocar essa como a primeira. Nela, o universo dos super-heróis da Marvel, né, ele sofreu um grande problema. Os sentinelas, que são aqueles robôs que caçam mutantes, e todo o governo americano, ele meio que taxou os mutantes realmente como uma grande ameaça, tá? Depois da morte do senador Kelly, personagem esse que é ponto importante no volume 3. E também da coleção histórica Marvel, que eu fiz uma resenha para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem assistir, caso não tenham assistido ainda. E esse cara, ele criou uma lei para poder catalogar todos os mutantes do mundo. Só que tem um problema. Quando essa lei tá para ser sancionada, o senador Kelly é morto, se não me falha a memória, pela própria Irmandade de Mutantes, que é um grupo de vilões já antigo dos X-Men. E eles o que acontecendo é que os mutantes são colocados em campos de concentração, de certo modo. É mais ou menos isso. Assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, eles fazem a mesma coisa com os mutantes. E isso vai gerar um futuro catastrófico. Pelo seguinte, segundo no universo Marvel, né, muitos seres humanos, mesmo aqueles que não desenvolveram poderes ou que têm uma modificação física, né, são o nível mais baixo dos mutantes, vamos botar assim, que os mutantes têm a sua classificação. E no outro vídeo eu explico melhor sobre isso para vocês, seus níveis de poder, né? E eles só têm às vezes uma aparência diferente. Eles não têm nenhum poder especial, às vezes é só a pele vermelha, azul, os olhos são de cores diferentes, enfim, coisas assim mesmo. Nada muito, puxa, super força, não. Essas pessoas são jogadas nesses campos de concentração. Só que outras pessoas que só têm o gene X latente, eles acabam sendo jogados lá também. E uma grande parcela da população isso acontece. E, a partir daí, alguns mutantes já conhecidos, né, como Colossus, Wolverine, Kitty Pryde, Magneto, o próprio Franklin Richards, que é o filho do Reed Richards e da Sue Storm, que é do Quarteto Fantástico, eles estão presos nesse campo de concentração e sim, a maioria dos heróis do mundo morreu. Eles acabaram sendo mortos pelos próprios sentinelas, porque para eles são meta-humanos, né? São mutantes também. Eles são monstros, basicamente. Pelo menos é assim que eles enxergam. E a partir daí, como eles são presos, eles arquitetam um plano para voltar no tempo e evitar que o senador Kelly morra. Aí eles usam
a Kitty Pryde, junto com uma mutante que tem poderes telepáticos, que é a Rachel Summers, que é filha do Scott Summers, com a... não sei se é a Madeline Pryor ou se é a Jean Grey, mas eu deduzo que seja a Madeline. E que, na verdade, é um clone da Jean Grey. Enfim, dá no mesmo, né? Eu sendo filha da Jean Grey. Ela tem os poderes telepáticos e telecinéticos iguais aos da mãe. Iguais, né, aos da mãe. Me corrigindo aqui. E ela tenta transportar a mente da Kitty do passado pro futuro e a do futuro pro passado. E aí acontece todo aquele rololô para que o senador Kelly não morra. Eles acabam conseguindo isso, né? Senão o universo Marvel teria virado aquele caos. Eles conseguem evitar a morte do senador Kelly. E a partir daí, algumas mudanças acontecem na história. Mas a outra história, que é Guerras Secretas, que é é a primeira saga em quadrinhos, na verdade, né? Foi lançada em 1984. Ela reúne diversos membros dos X-Men e dos Vingadores, o próprio Quarteto Fantástico, para que eles venham a se enfrentar com alguns vilões também. E quem faz isso é o Beyonder, um ser absurdamente poderoso, mas que quer definir quem será o vencedor desse torneio, e quem vencer levará tudo. Vai ter todo o seu maior sonho realizado. E essa história acontece e tal, alguns personagens até ficam desaparecidos, depois voltam. E essa história, elas se refletem nesse quadrinho. Tem grandes reviravoltas de participações, né, grandes reflexos dessa história no quadrinho que é esse aqui, que é o volume 4. Por quê? Eu vou falar de alguns personagens aqui, né? Um caso de é a vampira. Ela tá passando por um problema bem grave, uma coisa que eu não sabia que ela tinha, tá? Especificamente, porque quando ela toca numa pessoa, ela rouba não só os poderes da pessoa, mas também as memórias. E como os poderes dela atuais são os da antiga Capitã Marvel, né? Na época Miss Marvel. Ela acabou pegando esses poderes com super força, uma invulnerabilidade, entre aspas, né? Vulnerabilidade, super velocidade, voo, vigor aprimorado, enfim, esse tipo de poder. Até uma certa resistência ao vácuo do espaço. Pelo menos assim, aparenta ter. E por causa disso, ela também começa a sofrer uns efeitos com relação às memórias da Carol Danvers. Ela começa a viver a vida da Carol, a sentir as coisas que a Carol sentia. E isso vai se refletindo de maneira muito negativa na vida dela. Enfim, isso vai gerando um grande problema, que vai envolver esse cara aqui, o Ford. E, claro, a Tempestade. Para quem não está reconhecendo, essa aqui é a Tempestade, tá? E essas consequências das atitudes da vampira, elas vão se refletir na vida deles, em alguns de maneira bem trágica até. E a partir daí a história vai se desenrolando com relação a eles dois. Nós temos também uma parte da história focada também na Kitty Pryde, porque ela não foi se não me engano, ela não vai pro mundo da guerra, ela fica na Terra. Porque quando isso aconteceu, só alguns dos X-Men foram levados, incluindo o Ciclope. O Ciclope ele vai também. E o Colossus, ele passa por uma situação lá, no planeta, que afeta muito a vida dele e da Kitty. Então, assim, é uma situação meio chata, tá? Mas o Wolverine meio que arruma um jeito de dar uma lição nele. E da pior forma. Wolverine é super gente boa. Mas enfim, é uma história interessante, sim. Você vê aspectos ligados a trauma, questões de lidar com mudanças,
traições de confiança, né, no caso, né, quebras de confiança. Tudo isso acontece na história e vai sendo colocado de maneira bem interessante, a história vai sendo desenrolando. Só que tem umas coisas que eu admito que me incomodaram. Alguns relacionamentos, né? Na verdade, esse é um grande problema que acontece em muitos quadrinhos. Os relacionamentos que são feitos por algumas pessoas, né? Especialmente os relacionamentos amorosos, eles tendem a ser colocados como algo muito rápido. As pessoas se amam muito rapidamente. Quando eu não acho isso muito real. É claro, é um quadrinho, né, Augusto? Não é pra ser real. Óbvio que não é pra ser real. Mas também não vamos forçar a barra, né? E isso acontece muito. Claro, não são todas as histórias, não é só na Marvel, acontece na DC também. Existem personagens que tiveram um desenvolvimento melhor, como o caso do Homem-Aranha com a Gwen Stacy. E não foi um casal assim que veio, tipo, vapt-vupt, né? Rapidinho. Não foi assim. A mesma coisa acontece com o próprio Peter Parker, né? O Homem-Aranha com a Mary Jane. Também não foi um negócio assim, ó, rápido. Levou um bom tempo, tiveram muitas idas e vindas, muitos problemas, muitas dificuldades, e eles foram meio que provando, né, um amor um pelo outro aos pouquinhos. A mesma coisa com o Superman, a Lois Lane, o Batman com a Mulher Gato, entre outros personagens, né? O Arqueiro Verde com a Canário Negro. Se a gente for fazer uma lista aqui de casais da DC e de Marvel que demoraram um bocado até virar um casal de verdade, a lista é grande. Mas se a gente for colocar aqueles que são assim, rapidinho, putz, aí é mais rápido ainda, meu amigo. A lista é maior ainda. Isso acontece aqui. Então, na verdade, não só nesse volume. No volume 3 também aparece um pouco. Mas assim, o 3 eu ainda até entendo que já tinha se passado um tempo, tal. Não foi uma coisa muito rápida, né? Mas enfim, esse foi um dos aspectos que me incomodou, tá? Mas assim, é coisa do tempo que o quadrinho foi lançado, né? Já faz muitos anos, já fazem muitos anos, acho que é anos 80, então é uma história já bem antiga. Mas, enfim, detalhes, né? E um negócio aqui interessante, ó, que antigamente tinha esse selinho aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem, dizendo que foi autorizado pelo Comics Code Authority. O que é isso, né? Durante um período da história em quadrinhos, especialmente nos Estados Unidos, criou-se um órgão para fiscalizar as histórias em quadrinhos. Aí eles fiscalizavam se a história tinha coisas mágicas, se tinha terror, se tinha violência extrema, se tinha cenas mais sensuais, enfim. Eles faziam tudo isso e iam vetando e censurando um monte de coisas. Existiam coisas que eles poderiam censurar? Beleza, podiam. Mas tinha coisas que eles passavam do limite. Então, esse quadrinho pegou esse período. Então, é até engraçado que eu não tinha reparado isso nos outros, mas provavelmente tem. Então, tá aí a pequena curiosidade para vocês. Na minha opinião, né, voltando aqui para mostrar a vocês, a questão da arte, né? Essa história é de 84. E tem uma dos anos de 1980. A arte é do John Romita Jr., que eu vou ser sincero para vocês, eu continuo gostando. Eu continuo achando bem legal. Na minha opinião, ela é bem legal. Sinceramente, eu acho essa arte desse período melhor do que a do John Romita Jr. atualmente. Ela não é tão quadrada, meio disforme, sabe? Eu acho que ficou bem mais legal. Mas é minha opinião, tá? Só minha opinião. Achei o quadrinho bom? Sim, mas de todos eles
foi o que eu gostei, dos 4 que eu já li, foi o que eu gostei um pouco menos. Vamos ver se o volume 5, assim que eu conseguir, né? Assim que eu conseguir ele, vai ser um pouco melhor. Então, fiquem ligados que muito em breve eu trago a resenha da saga dos X-Men volume 5 para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, muito em breve trago aqui a resenha do volume 5, tá? Acredito que as histórias vão ficar um pouco melhores. Os personagens vão ser melhor trabalhados. Acho que a saga do Claremont, ele realmente trabalhou muitos conceitos diferentes do que era trabalhado em períodos anteriores, né? Então, acredito que vamos ter... Eu acho que vamos ter mais histórias bem mais variadas aqui. Infelizmente, a Panini não colocou as sagas que eu mencionei nesse vídeo para vocês dentro do quadrinho, porque eles já lançaram isso em capa dura, então provavelmente eles não iriam colocar nenhuma dessas histórias aqui, né? Senão a pessoa ia preferir comprar só essa versão ao invés da capa dura. Mas fica aí a minha dica para vocês poderem procurar tanto o Dias de um Futuro Esquecido quanto Guerras Secretas. São ótimos quadrinhos. Bem que eu vi as adaptações em livro, né? Se vocês quiserem a resenha dos livros, eu trago aqui para vocês também, porque são ótimos livros, valem muito a pena. Então deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda muito aqui a gente. E claro, vocês vão ficar sabendo quando tem vídeo novo, depois que ativar o sininho das notificações. Não se esqueçam disso, que isso é muito importante. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe nos comentários. Você já leu alguma dessas histórias? O que vocês acharam? Foram boas? Foram mais ou menos? Bota aí nos comentários, vamos bater um papo. Então, a gente se vê em breve. Boas leituras para todos nós. Um abraço para todos. Valeu!